E o sempre polêmico Jorge Jesus soltou mais uma de suas declarações mirabolantes. Dessa vez ele falou: o Renato Gaúcho até pode ganhar tudo aquilo que ele ganhou pelo Flamengo, mas nunca chegará perto de fazer igual. O que seria fazer igual no caso aí? A mesma pontuação no Brasileiro, 90 pontos, bater recorde de tudo e ainda ganhar a Libertadores. Ele até disse que acha que o Flamengo pode vencer esse Campeonato Brasileiro, ainda a distância para o Galo ainda não é tão grande, e ainda se contar as duas partidas que faltam, contando, é claro, que o Flamengo vencerá Grêmio e Atlético Paranaense, ambas fora de casa, o Flamengo está pertinho ali do Atlético Mineiro. E quanto à Libertadores, o Flamengo está na semifinal e é favoritíssimo contra o Barcelona de Guayaquil. Está com um pé na final, na minha opinião, mas é claro, o futebol tem as suas surpresas, a gente não pode falar já ganhou, mas também não podemos ser aqui engenheiros de obra pronta, porque falar depois de acontecido, qualquer um pode falar sem ao menos entender nada de futebol. Então a minha opinião aqui, antes do Flamengo jogar com o Barcelona, é que o Flamengo já está na final. Só uma catástrofe muito grande fará com que o Flamengo passe pelo menos perrengue contra o time equatoriano. E ainda tem a Copa do Brasil, o torneio em que o Jorge Jesus já chegou sendo eliminado naquela oportunidade pelo Atlético Paranaense nos pênaltis. Então o Renato Gaúcho está vivo em 3 frentes e, caso ganhe a Libertadores, ainda tem o Mundial contra um Chelsea que não é fraco, não me entendam mal, mas é muito mais acessível do que era o Liverpool de Van Dijk, de Salah, de Mané, vivendo o seu maior auge. Mas qual será a minha opinião sobre a declaração aí do português, que para mim é disparado o maior técnico da história do Flamengo? Para mim ele tá certo, e as pessoas têm que parar com essa palhaçada de colocar polêmica em tudo. O Jesus se acha demais. Se acha nada, ele é realista, ele tá falando exatamente aquilo que ele pensa, diferente de 99% das pessoas que tem medo de falar, que fica com falsa humildade. Eu não sou melhor do que fulano, e tá essa coisa toda. E o Jesus não, ele simplesmente pensa isso, ele vai lá e fala. E eu concordo plenamente com ele. Quer dizer, concordo em partes, né? Porque ele colocou a palavra nunca, que o Renato Gaúcho nunca vai fazer igual. Eu acho que o Renato Gaúcho não vai fazer igual, mas não dá pra cravar, igual a parte de Flamengo na final da Libertadores. Para mim é favoritaço, mas o futebol tem suas surpresas. E eu também acho que o Flamengo não tem mais condições de fazer a mesma coisa no Brasileiro e na Libertadores que fez com o Jorge Jesus. E também os adversários daquela Libertadores foram mais fortes e o Flamengo deu surra no Inter e deu surra no Grêmio. Passou um perrengue contra o River Plate, mas venceu de uma forma assim mais emocionante possível. E com esses adversários que o Flamengo tem tido aí nas oitavas, na quarta de final da Copa do Brasil e agora nas semifinais, não tem como ter a mesma grife, o mesmo impacto que teve aquela Libertadores. Mas, de novo, futebol tem suas surpresas. O Flamengo pode muito bem chegar numa final contra o fortíssimo Palmeiras ou o fortíssimo Galo Mineiro e meter uma goleada em um dos dois. Aí talvez impacte mais. E pode sim chegar no Mundial e ganhar do Chelsea. Porém, entretudo, todavia, estamos falando de um monte de si. E eu vou dizer aqui o que eu acho que o Renato Gaúcho precisa fazer para pelo menos empatar ali com o Jorge Jesus. É o seguinte, Jesus chegou no Flamengo terra arrasada. Não me venha com essa palhaçada de dizer que o Abel Braga deixou classificado para as oitavas, essa coisa toda. A gente sabe, quem é flamenguista sabe o perrengue desnecessário que o Flamengo passou para chegar às oitavas de final daquela Libertadores. Inclusive, eu lembro de um jogo contra o Peñarol emblemático, em que o Flamengo perdendo dentro de casa, o Abel com a Arrascaeta no banco, que já está errado, não era para ele estar no banco, e não o colocou até o final do jogo, e ainda terminou a partida, se eu não me engano, faltando 2 alterações. O futebol daquele Flamengo do Abel Braga era uma porcaria. Vencia porque tinha um elenco espetacular. E não me veio com essa desculpa de, depois chegou o Gerson, chegou esse, chegou aquele, o Rafinha, o Mari. Olha só, vamos lá. Com o Abel Braga, o Arrascaeta nem jogava, era banco. Vocês acham mesmo que ia jogar Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Ilharão, Bruno Henrique e Gabigol juntos com o Abel? Porra, pelo amor de Deus, não me venha com essa palhaçada. Eu tenho certeza absoluta de que o Abel não colocaria mais do que 3 desses aí juntos. E se colocasse, ia ser Gabigol, Bruno Henrique e um desses aí, o Everton Ribeiro. Duvido que o Gerson jogaria junto com o Arão. Duvido também que o Gerson jogaria na posição em que jogou com o Jorge Jesus, de volante, na mão do Abel. E outra, o Cuejá, para quem não se lembra, era intocado naquele Flamengo enquanto o Arão era odiado. O Cuejá saiu, ou seja, ele chegou perdendo ali o garoto que a torcida amava
e colocou o Arão naquela posição, coisa que o Abel nunca fez. Então ele pegou um Flamengo bagunçado, fez jogar futebol e escalou os caras de um jeito que, na minha opinião, nenhum técnico brasileiro, inclusive o Renato Gaúcho, faria. Acredito sim que o Renato Gaúcho teria feito um ótimo trabalho, poderia ter ganho até a mesma coisa que o Jesus ganhou. Acredito, o Renato Gaúcho é um baita de um treinador. Porém, eu duvido que ele teria coragem de escalar do jeito que o Jesus escalou. E o Renato Gaúcho, apesar de ter pego um Flamengo em crise ali com o Rogério Ceni, não pegou terra arrasada. Isso porque ele já tinha assistido de perto o trabalho que Jesus havia feito. As escalações ali bonitinhas, ou seja, ele pegou, copiou a exata mesma escalação do Jesus e colocou em prática, colocou o seu trabalho em prática em cima daquela escalação. Então, ao meu ver, o Jesus teve um início de trabalho muito mais difícil, onde ele teve que se reinventar, onde ele teve que juntar vários craques, todos de titular, e ainda fez uma coisa que ninguém faz também, não poupava nenhum jogador, simplesmente metia o pau em todos os jogos com o time titular. Chegou lá contra o Liverpool e bateu de frente com o gigante europeu, foi para cima, não ficou atrás esperando. Eu tenho minhas dúvidas se o Flamengo chegar no Mundial, se o Renato Gaúcho vai partir para dentro do Chelsea. E esse Chelsea, apesar de muito forte, ele, para mim, é consideravelmente menos forte aí do que o Liverpool. Então, já que o Renato Gaúcho pegou o time com a escalação bonitinha, já tudo certo, depois do Jesus já ter feito tudo aquilo que fez, ele já larga na vantagem. Então, para ele passar, ou pelo menos igualar o Jorge Jesus, ele vai ter que ganhar as mesmas coisas que o Jesus ganhou, brasileiro e Libertadores, jogar um futebol de alto nível, isso já está acontecendo, fazer uma pontuação no Brasileiro no mínimo próxima e levar a Copa do Brasil. Por quê? Porque ele já, como eu disse, começou já na vantagem de ter visto todo o trabalho do Jesus e apenas pegou aquela escalação, colocou o seu trabalho em cima daquilo. E para ultrapassar o português, para mim, ele vai ter que ganhar o Mundial, ou permanecer no Flamengo e ganhar algum título importante ano que vem, seja um Brasileiro, ou uma Copa do Brasil, ou uma Libertadores. E sempre com futebol de alto nível, porque ganhar é uma coisa, agora ganhar e jogar aquele futebol lindo, aquele futebol que parece europeu, não tem nada a ver com o que é jogado aqui no Brasil, aí já são outros 500. Mas esses são os meus critérios, eu quero te ouvir. Qual a sua opinião? Você, assim como eu, pensa exatamente a mesma coisa, que o Renato Gaúcho vai ter que ralar muito para pelo menos igualar ao português, que para mim é o maior técnico da história do Flamengo? Ou não, ele não vai precisar de ganhar também ali a Copa do Brasil para se igualar aí com o Jorge Jesus? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral, aciona o sininho da notificação, tamo junto, valeu e até mais.